Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais um dia, mais um domingo, mais uma escola dominical. Hoje estaremos estudando a lição 5 dessa revista Jesus, revista maravilhosa que fala sobre nosso amado Salvador. E hoje nós estaremos estudando 3 títulos que falam sobre a respeito de Jesus. São eles: Filho do Homem, Filho de Davi e o Messias esperado. Queremos, antes de começar a nossa aula, parabenizar a nossa professora Luciene, mais um ano de vida. Que Deus possa abençoá-la, dando muita saúde, muita sabedoria. E muitas alegrias possam vir sobre a sua vida e sobre toda a sua família, tá bom? Como diz a nossa missionária Graça, meus prezados alunos, nós estamos hoje estudando essa lição tão importante e o texto bíblico você encontra lá em Filipenses 2, 5 e 11. Vou ler aqui os 3 primeiros versículos que fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. O tópico 1 já começa falando sobre o Filho do Homem. De onde vem essa expressão? Essa expressão foi muito utilizada principalmente pelo profeta Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, Deus se referia ao profeta chamando ele de Filho do Homem. E algumas outras vezes nós vemos essa referência na Bíblia se referindo ao próprio Messias. Por exemplo, se você abrir na sua Bíblia aí em Daniel no capítulo 7 e no versículo 13, abra por favor, amados. Você vai ver que vai estar escrito assim: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu, como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. Ele foi outorgado o poder, a honra, o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é império eterno e jamais passará. Que bênção! Aqui, claramente, no profeta Daniel, que é um profeta apocalíptico, está se referindo ao Messias glorificado. Claramente. Então, já no Novo Testamento, nós encontramos esse termo, muitas vezes o próprio Jesus se referindo a si mesmo como Filho do Homem. Nós vemos, por exemplo, alguns versículos, Jesus se referindo a si mesmo como Filho do Homem. Vamos ver aqui, por exemplo, Mateus 18, 11, diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus diz essa frase. Então ele mesmo se referia e ele explicou, né, a sua missão. Em Atos 7 e 56, quando Jesus já havia sido ressuscitado, nós podemos ver que Estevão, ao pregar o Evangelho, estava sendo apedrejado. E nesse momento ele teve uma visão. E nessa visão ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ou seja, Deus permanece como um Filho do Homem, mesmo glorificado. É interessante, né? A gente saber que mesmo Deus, Jesus estando glorificado, aqueles que tiveram visões e revelações
registradas no Novo Testamento e algumas também no Velho, ele tem essa aparência de filho do homem, né? E agora nós estaremos lendo aqui também mais um texto, Mateus 24 e 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse versículo aqui, o próprio Jesus Cristo declara esta profecia, porque Jesus também foi um profeta, né? Ele declara essa profecia acerca de si mesmo. Então, ele diz que todos os povos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Esse advento aqui, ele está claramente se referindo quando Jesus virá salvar o seu povo em Israel, da besta, do anticristo, que estará perseguindo a Israel, e ele virá salvar. E nós notamos que, como todos os povos o verão, hoje com o advento da tecnologia, internet, televisão, isso claramente é muito fácil de entender, né? Um evento acontecendo em qualquer lugar da parte do mundo, sendo transmitido para todas as outras partes ao mesmo tempo, e todas as pessoas conectadas, né, nas redes sociais, por televisão, a pessoa consegue ver o que está acontecendo ao vivo. E nós podemos também ver que o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele fazia questão de ser conhecido assim, desta maneira. Ele, como Filho do Homem, ele nasceu no mais humilde lugar, que foi uma estrebaria, né? Um lugar onde cuidava dos animais, onde os animais dormiam, se alimentavam. E ele era de família muito simples, né? Filho de José, o carpinteiro, filho de Maria, numa cidade chamada Belém, né? E recebeu depois, né, já de adulto, a mais humilhante morte, que foi a morte de cruz. Então o Filho do Homem, ele veio para salvar o que havia se perdido, mas ele se desfez, né, claramente, como a gente leu aqui no texto áureo, né, o texto principal, que fala que ele se esvaziou a si mesmo, né, para cumprir esta missão. Então, amados, aqui a gente já passamos, né, a conhecer um pouco mais sobre esse termo, esse título, né, de Jesus, que é o Filho do Homem. Agora nós vamos analisar no segundo tópico, falando sobre Filho de Davi. O Filho de Davi é um título que demonstra a realeza de Jesus Cristo. Para que o Messias fosse de fato o Messias, ele deveria vir dessa linhagem real, que é a linhagem de Davi, porque existia várias profecias que dizia que o cetro do rei Davi, do reinado dele, não acabaria, permaneceria para sempre. Deus faz essa promessa a Salomão, seu filho, que nunca faltaria rei sobre a casa de Davi, né? E Jesus Cristo é demonstrado no Novo Testamento que a linhagem dele teve origem na genealogia de Davi. Então, nós vemos lá em Mateus 1:1 falando sobre livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então demonstra claramente que Jesus, de fato, foi
o filho e descendente de Davi, dando a ele essa autoridade de ser conhecido como filho de Davi. O Messias, ele deveria, né, vir da casa de Davi. Agora, nós temos aqui, eu quero me aprofundar um pouco mais aqui com os irmãos. Se você ler aqui uma passagem, quando Israel chama seus filhos para serem abençoados, já chegando próximo à sua morte, ele abençoa a tribo de Judá, ele abençoa seu filho Judá. E nessa bênção, ele traz uma profecia que diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é um leãozinho da presa, meu filho, tu subsistes, agacha-se, deita-se como um leão, como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Veja aqui, que aqui fala que o cetro e o bastão está na tribo de Judá. Ou seja, claramente aqui é um texto e uma profecia ao mesmo tempo que se refere ao Messias, porque o Messias deveria vir e veio de fato da tribo de Judá. Amém? Então, mais uma prova, né, da realeza do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Interessante que Jesus, ele não se auto-intitulava filho de Davi, mas muitas pessoas o reconheceram. A gente tem o cego Bartimeu, né, que clamou filho de Davi. A gente tem a mulher cananeia que clamou filho de Davi também. A gente tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que foi um advento muito importante, porque ali estava se cumprindo uma profecia, quando Jesus ele pede para trazer uma jumenta e o filho da jumenta, e ele adentra na cidade pelas portas. Os povos daquela cidade, os povos de Israel, estavam em festa, e naquela época, quando Israel estava em festa, todos eles iam para Jerusalém. E ali, quando Jesus entra na cidade daquela forma, as pessoas começaram a colocar folha de palmeiras e Jesus começou a passando e as pessoas clamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ali se cumpriu uma profecia, né? Mas você veja que Jesus entrou de uma forma muito simples, né? Que foi em cima de uma jumenta. Mas nós podemos ver Jesus já glorificado lá em Apocalipse de uma outra forma. Jesus, ele vem sobre um cavalo branco. Eu vou ler aqui com os irmãos. Quando Jesus ele vem glorificado e vem sobre esse cavalo branco. Olha só, Apocalipse 19, 11, 16 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. O seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiram, montado em cavalo branco e vestido de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa no largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aqui o Messias, o Filho do Homem,
ele já está glorificado. Eu estou lendo esse texto para os irmãos porque quero trazer os vários aspectos e as fases que o Filho do Homem teve, né? Ele teve, João fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que se fez foi feito. E o Verbo se esvaziou-se da sua glória e habitou entre nós. Então, quando ele se esvaziou da sua glória, se fez homem, habitou entre nós, depois foi glorificado, agora aqui João já vê lá na frente esse Cristo glorificado, vindo sobre esse cavalo branco. Então, nós vemos o quão grande é esse Deus, esse Jesus a quem nós servimos. Agora também nós poderemos trazer aos irmãos o terceiro tópico, que fala sobre o Messias. Quem é o Messias? Por que esse termo Messias, né? Messias é a mesma palavra, porém em outra língua, para a palavra Cristo, né? Messias e Cristo são sinônimos, sendo que Messias é o termo hebraico, Cristo é um termo grego, que ambos significam ungido, né? Nós sabemos que no Velho Testamento, os reis, os profetas, os sacerdotes, para eles exercerem essa função, eles recebiam uma unção. Era derramado sobre eles um óleo de unção, que simboliza o quê? A presença e a autoridade do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, capacitando ele para aquele ministério. E nós vemos que Jesus Cristo, uma certa vez, começando o seu ministério, ele entra numa sinagoga e a ele é dado um livro, um rolo da lei de Isaías, e ao abrir ele lê. Eu vou ler ele aqui com os irmãos para a gente não perder nenhuma uma palavra sobre isso. Deixa eu procurar aqui rapidinho, os irmãos me desculpem. Então, Jesus abriu aquele livro, aquele rolo. Então, irmãos, os irmãos até me desculpem que eu acabei me perdendo aqui não encontrei o versículo, mas é Lucas 4, 16 e 22, diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Veja, Jesus, ele diz que aquela unção está sobre ele. E foi para isso que ele veio, para cumprir essa missão. Amém? Então, esse daqui é mais um aspecto, né, da revelação do Messias. Eu queria também ler aqui com os irmãos
um texto do livro de Teologia Cristã de Franklin Ferreira, da Vida Nova, que diz assim: a explicação que ele traz sobre o significado de Cristo. Significa ungido, porque Jesus, aí é feita uma pergunta: por que Jesus também tem este nome? Aí a resposta: porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser um supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno Rei. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício do seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Como Rei, ele nos governa por sua palavra e Espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Então essa daqui é uma explicação sobre o Cristo, e também posso trazer para os irmãos um livro de doutrinas bíblicas de William Menzies e Stanley Ward, da CPAD, que diz assim: Cristo, no grego, Christos, é apelativo que vincula Jesus de Nazaré às profecias do Antigo Testamento acerca da sua vinda. A tradução da palavra hebraica Mashiach, ungido. O termo era usado para indicar reis ungidos por Deus, mas veio a descrever especialmente o profetizado filho de Davi que viria. Quando uma excelente descrição sobre esse assunto, Jeremias 33 e Isaías 9 e 11 antecipam a vinda do ungido que viria para trazer livramento e que reinará. Então, amados, aqui está as explicações de que significa esse título Messias e por que ele é usado, né? Deu para os irmãos entender. Por que do título Filho do Homem e por que do título Filho de Davi. Agora, eu pergunto para os irmãos: e quem é Cristo para cada um de nós? Quem é Jesus para cada um de nós? Qual o significado que ele tem nas nossas vidas? Qual o lugar que ele ocupa na nossa vida? Qual o valor que a sua palavra, seus ensinos, tudo aquilo que ele deixou tem para nossas vidas? O que nós temos feito pela sua palavra? Como nós temos nos comportado diante do chamado que ele nos fez, diante da missão que ele nos deu, diante de tudo aquilo que ele nos otorgou, né? Nós, como os cristãos, sabemos que um dia nós seremos julgados pelo nosso Mestre. Na boda do Cordeiro nós receberemos nossos galardões e as nossas obras serão julgadas. E cada um receberá, segundo as suas obras, aquilo que fizeram, pelo bem da obra de Deus aqui na terra. Então, deixa essa meditação no dia de hoje, que Deus possa abençoar você, a sua casa, toda a sua família, e que esse nome poderoso, o nome do Senhor Jesus, possa abrir muitas portas para você e principalmente para a sua família, a porta da salvação, porque foi para isso que ele veio.
eu quero também fazer uma sugestão para os irmãos estarem lendo o livro de Hebreus. São 12 capítulos pequenos, mas muito maravilhosos e reveladores acerca da pessoa de Jesus. Lá ele vai falar sobre o título que Jesus é dado, de sumo sacerdote. Então, você vai poder enriquecer mais um pouco os seus conhecimentos você lendo o livro de Hebreus. E lá você vai ver que o sumo sacerdote entrava uma vez no Santo dos Santos para prestar sacrifício por ele e por toda a nação. E agora Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele entra uma vez por toda, e o véu que separava foi rasgado. E esse véu que tinha naquela tenda, né, separava os santos dos santos do lugar santo. E esse véu, o livro de Hebreus revela que esse véu é a carne de Jesus Cristo que foi rasgada por nós. E agora ele nos dá o acesso livre ao Pai. E nós podemos entrar com ousadia diante do trono da graça do Senhor. É para isso que ele veio, para resgatar aquilo que havia se perdido. Amém? Então vamos dar valor a isso. Que Deus possa abençoar todos nós. Obrigado, irmãos.